TV Artilheiro. As investidas de contra-ataque, né? Não seguramos a bola na frente, não conseguimos encaixar infiltrações pelos lados, por dentro, então foi um time que deixou muito a desejar nesse quesito. E deixou o Fortaleza com essa proposta depois aí de se defender bem, contra-atacar, usou a velocidade, por isso que ampliou para os 4 gols, mas jamais você pensa num planejamento dessa forma, né? A gente pensou igual um planejamento inicial, produzir, propor jogo, a gente até procurou fazer isso, quando sofreu o gol, deu uma sentidinha, veio o segundo, aí sentiu mais ainda. No vestiário tentamos consertar, até voltamos um pouco melhor de novo, mas aí fomos de novo aos poucos cedendo. Então faltou um pouco mais dessa resiliência, de ser um pouco mais consistente, seguro, insistir, achar os buracos, achar essas infiltrações na defesa do Fortaleza, mas não fomos. Infelizmente, nós estamos cedendo e esse placar elástico que jamais pode acontecer. Ô, Tencário, você teve muito tempo para treinar. O que você aplicou nos treinamentos da Toca, um treino secreto, de repente, dentro de campo, não aconteceu aquilo que você treinou? Não tem que reconhecer, né? É até interessante isso, né? Aquilo que a gente fala, né? Se tem uma semana aberta para treinar, ela tem que surtir efeito, né? E infelizmente eu tenho que reconhecer que o efeito do treinamento ela não se transferiu para o jogo. Mas aí claro que entra os componentes, principalmente o emocional, né? Você pode perceber a característica da equipe no início do jogo. Até sofreu o gol, o jogo estava igual. Claro que tinha as investidas do Fortaleza, mas a defesa estava segura. Obrigava inclusive o Fortaleza a errar muito passe. A gente estava começando a criar já uma transição. Naquele momento a gente só estava mais reativo, né? Só se defendendo e contra-atacando, mas ainda conseguia ter algumas investidas. Precisava circular um pouco mais de jogo. Conseguiu circular em alguns momentos, mas quando sofreu o primeiro gol, de novo deu aquela baixada na cabeça, sentiu aí o peso de outros jogos que veio à tona nas costas. Quando sofre o segundo gol, aí foi um baque grande. Aí já fiquei até receoso, né? Procurei, claro, acabar esse primeiro tempo para poder tentar reajustar no vestiário. Foi o que a gente procurou fazer, reajustar, modificar 2 peças, né? Mas se a gente tivesse que infelizmente trocar, precisaria de 4, até mais, né? Infelizmente vários jogadores apagados com relação a isso. E a gente procurou modificar a característica e mudar o padrão de jogo. Até demos uma equilibrada, mas não foi o suficiente não. Foi uma equipe que ela ainda não se omitiu muito no setor de frente e deixou muito a desejar atrás, mas aí entra aquele detalhe. O bate e volta, né? E a defesa também não aguenta. Com que sentimento? A gente acompanhou os seus trabalhos durante a semana. Vimos que você também buscou mexer com o psicológico dos jogadores que estava muito abalado, a gente sabe disso. Mas não adianta com um plantel desse, infelizmente o torcedor foi testemunho, o Brasil inteiro viu isso, um time medíocre, um time fraco, apático, sem qualidade. Em resumo, você tem cobrado dessa diretoria atual, reforços para a Série B que já está por vir? Nós tínhamos um plano emergencial para a Copa Nordeste. Nós tínhamos que fazer a manutenção do elenco que aqui está, né, focado nessa competição, então também não podíamos fazer mudanças radicais, até porque você mexeria internamente e isso talvez provocaria até a não classificação, a gente poderia já ter ficado fora ou diante do ABC ou até mesmo em casa, né, diante do Náutico, então a gente fez umas investidas. Vocês viram o comportamento da equipe, houve uma melhora nesses 2 jogos, a gente criou essa esperança, a gente procurou, né, confiar, dar mais confiança, aplicar os conceitos que a gente tem com relação aos treinamentos, né? Mas ficou evidente uma coisa aqui, o peso de toda a temporada veio nas costas quando a gente sofreu o primeiro gol, o segundo gol, e aí a equipe se omitiu de jogar e infelizmente nós temos que aceitar, eu inclusive em conjunto com a equipe. É justamente isso, precisa jogar, você tinha que propor jogo, não tem que ter receio, futebol é assim, você tem que ter enfrentamento, você não tem que ter indecisões, ou você se impõe ou você é imposto, e infelizmente o Fortaleza se impôs e nós aceitamos, não pode aceitar, então tem que ser um time que marque forte, tem um time que encurte espaço, perdemos a maioria das segundas bolas, né, com a bola no pé, nós se desfizemos muito cedo, faltava mais articulação, faltava mais incisão individual, só vou dar um exemplo, por exemplo, a bola caía no pé do Edinho lá, ele dava um trabalho desgramado pro Fabrício, caía no pé do esquerdo aqui do Oswaldo aqui, ele dava um trabalho desgramado pro Jefferson, e isso você vai quebrando, né, você vai quebrando linha, você vai quebrando estrutura defensiva, no entanto que a jogada acontece aqui do primeiro gol, numa investida porque o Oswaldo ele dribla tanto para dentro como para fora, mesmo dobrando a marcação, ele trouxe para dentro e achou um passe excelente ali, né, na cabeça do Júlio. Então quer dizer, a falha é defesa? Não, mas é um ótimo passe que o cara achou. Então isso que a gente tem que ter também no setor de frente, então é isso que o Vitória tem que procurar. Então eu reconheço que o Vitória ele foi muito omisso.
Com que sentimento o Vitória sai da Copa do Nordeste, Tencati? Ah, um sentimento horrível, né? É aquilo que eu disse. Saber perder, a gente tem que até saber perder. Então tinha que ter vindo aqui, tido um enfrentamento maior com o Fortaleza, se perdesse o jogo e fosse desclassificado, mas sabendo que tinha feito um grande jogo, que enfrentou o Fortaleza de igual para igual e que pesasse realmente todo o trabalho que o Vitória tem, todo o que é o Vitória, o maior campeão da Copa do Nordeste, o peso da camisa, e infelizmente isso não aconteceu. Então nós vamos ter que realmente, como o colega já perguntou, repensar todo o planejamento agora, rapidamente tomar as decisões que têm que ser tomadas. É óbvio que vai ter as trocas de direção, mas independente disso, por enquanto a gente segue na confiança da direção, nós temos o comando e nós temos que fazer uma base de uma equipe forte para iniciar a Série B, que a gente tem uma estreia dia 27, sábado de manhã, diante do Botafogo, e esse é o planejamento agora. Né? Apagar isso aqui vai ficar triste, vai ficar marcado, inclusive para mim que cheguei recentemente, sim, mas futebol, infelizmente, isso acontece. Agora nós temos que rever, nós não podemos continuar errando, né, e continuar aceitando, e sim modificar rapidamente, porque o Vitória tem necessidade agora de um planejamento e a urgência do planejamento é para a Série B. Aqui a palavra do Aqui, ó. Bom, a gente viu que você treinou a semana inteira e teve tempo, né? 8 dias, 9 dias. O Fortaleza ainda não teve, porque jogou no meio da semana. E de repente a gente viu o Fortaleza inteiro partindo para cima do Vitória. A Vitória completamente reativo lá atrás, aceitando e, salvo engano aqui, 2 chutes no gol. E parece que isso do Neto Baiano é muito pouco para um time que é adiante. Pouquíssimo, pouquíssimo. É o que nós dissemos, né? O setor nosso de criação e de definição, ele não funcionou. Né? Então, inclusive, uma das bolas, pode ver, se a gente pegar o número de percentual de posse de bola nossa, ela ficou mais no pé do Vitor Ramos e do Ed Carlos, para circular essa bola para chegar nos laterais, ou uma investida aqui de um passe aqui pelo meio, mas a sequência das jogadas não acontecia. Né? O porquê disso é isso que nós vamos identificar. É muito cedo da minha parte agora fazer uma crítica. É claro que eu tenho culpa enquanto treinador, eu sou responsável pelo trabalho, sou responsável pela equipe. Né? Então, se algo não aconteceu de bom, é isso que nós temos que rever e realmente cobrar mais. Né? Mas também, né, os atletas têm que entender que esse, que eu digo sempre, enfrentamento. O que é enfrentamento? Ora, se dá a bola em mim, não tem que ter medo, domina, gira, vai para dentro do volante, busca uma tabela, busca uma triangulação, a jogada individual tem que acontecer. Então, esse enfrentamento que ele tem que ter mais. Né? E é uma coisa que o Vitória vai ter que retomar. Se era um problema de um peso para esse momento, mas nós vamos ter que mudar, porque a Série B não permite ter atuações como nós tivemos hoje. Ô, Tencati, eu sei que a questão do Vitória não é técnico, é qualidade de atletas que realmente é abaixo da crítica, no nível de futebol. Você teme, depois da eleição, dia 24 tem eleição, você ficar ou não ficar? Olha, isso pode ocorrer. Tem que ver se nós vamos ter a confiança de quem vai assumir, de quem não vai, mas eu sabia do risco quando eu assumi o Vitória. Isso o presidente Ricardo, junto com o Chico, deixou bem claro comigo como Alarcon, o que estava a transição do Vitória. Né? Mas eu não poderia deixar de agarrar essa oportunidade de vir para um clube forte, um clube que vai buscar o acesso e que é grande candidato ao acesso. É que também nós pegamos assim numa atmosfera muito ruim, né? Num momento terrível, né, que o clube atravessava, 2 desclassificações, e nós chegamos para um plano emergencial. Eu acho que ficou assim evidente para vocês o nosso trabalho. A gente conseguiu resgatar, né, uma equipe, conseguimos resgatar rapidamente uma maneira de jogar, propomos isso dentro do Barradão, fizemos um grande jogo, na minha opinião, contra o Náutico. O Náutico eliminou o Ceará ontem. Mas a atitude nossa hoje, ela é péssima, hoje ela foi péssima. E eu reconheço isso, eu enquanto treinador, né, eu assumo toda a derrota aqui. Eu não vou ficar pontuando esse jogador ou aquele jogador, isso é internamente, né, mas nós tivemos uma atuação horrível. Então eu tenho que saber assumir isso aí e o meu foco agora é preparar a equipe para a Série B. Se chegar daqui a pouco ou houver qualquer outra mudança, a gente segue a vida e o Vitória segue a vida e eu vou torcer pelo Vitória. Mas enquanto eu estiver no Vitória, eu vou fazer o melhor que for para o Vitória. Tá bom. Agora, você recebeu alguns jogadores novos, a gente esperava até que houvesse mudança e você optou por jogar com um time que vinha jogando. A gente entende assim, porque o Dudu ele chegou já na quarta-feira, né? Então, em verdade, ele fez 2 treinamentos conosco. O Capa, ele também, então, exames médicos, essa transição, sabia se o registro não, na quinta-feira o registro ficou pronto. Então, às vezes, você treina com a possibilidade de ir para o jogo, como você treina com a possibilidade de ir para o jogo. Então, foram os jogadores que chegaram recentemente e a gente não conseguiu, assim, prepará-los da maneira que a gente tinha que preparar. Como a equipe tinha feito uma atuação boa anteriormente, eu acho que a gente tem que seguir com um padrão. E foi essa a referência nossa, né? Então, por isso que depois, no intervalo, quando a gente sentiu alguma coisa diferente, botamos o Dudu, depois botamos o Capa, até numa linha de frente, que a gente sabe que uma das dificuldades do Vitória hoje é o setor
fator de frente. A gente tem poucas alternativas de jogadas de beirada, poucas alternativas de agressividade pelos lados, né? Então é uma coisa que a gente estava passando muita dificuldade e o Capa era uma alternativa. Mas já entrou no momento do jogo que não favorecia tanto, né? Então eu vejo que esse foi o meu pensamento, como era com o Léo Ceará, e ele primeiro ajudar nesse processo de saída de bola, de marcação, principalmente pressionar essa saída de bola do adversário, que ele tem mais mobilidade com o Neto, e o Neto nesse transcorrer da partida. Só que da mesma forma, já entrou com um placar diferente. Se de repente entra num jogo 0-0, o quadro poderia até mudar, né? Então a gente sabe desses detalhes. Então fugiu totalmente o planejamento que a gente tinha feito em função do resultado. Já 2-0 no primeiro tempo, isso prejudica demais aquilo que você planeja para um jogo. Você tem 20 dias agora sem fazer nada. Qual é a proposta agora para esses 20 dias inédito, porque só volta a jogar no dia 27 contra o Botafogo no início do Campeonato Brasileiro? A primeira coisa é uma intertemporada. A gente precisa ter uma intertemporada, inclusive uma coisa assim, que quando nós já chegamos, nós identificamos, é a parte física. Né? E, por que você está dizendo agora? Porque anteriormente eu não podia falar isso. Eu não poderia chegar aqui e atacar o elenco que eu tenho ou atacar o trabalho que eu tenho para dizer assim, ó, eu já tinha dito isso internamente. A gente já identificou os pontos que estavam errados, a gente já sabia disso aí, mas a gente tinha que fazer gradativamente. A gente não podia chegar e como um vendaval e fazer todas as mudanças. Por quê? Porque nós tínhamos jogos seguidos. Então é igual essa semana aberta. Mas dava ter uma semana aberta, mas você não melhora o atleta em uma semana. Então agora sim, nós temos aí 2 semanas e meia. Então primeiro uma das coisas que precisa, esse lado físico. Então é uma coisa que nós vamos dar uma atenção muito grande nesse sentido e claro que aí melhorando, qualificando o lado técnico, tático, trazendo as peças que são necessárias, jogadores que não forem ficar mudando também. Então acho que a gente já tem que encontrar um perfil de equipe, um lado de equipe, mas não há dúvida que a parte física ela tem sido um ponto e que a gente identificou logo que a gente chegou, que realmente existe um desequilíbrio muito grande na equipe hoje na parte física. Você entende que essas incertezas vividas pela administração, né, tá vendo aí uma eleição, isso de alguma forma respinga dentro do campo? Olha, às vezes respinga, mas a gente tem que, assim, eu tenho vivido ali um pouco, eu vejo o esforço do presidente, do vice que é o Chico, do próprio Alarcon, no entanto que vem colocando em dia todas as coisas, né? A gente pode se dizer hoje todas as coisas a nível de salário do Vitória está praticamente em dia, então eles vêm fazendo o esforço deles, mas é que o peso que vem dos resultados negativos, né? Isso sobrecarrega nas costas da equipe. E aquilo que eu disse, nós chegamos no planejamento certo, quando eu cheguei já era estar definido, olha, vamos tirar X, fulano, Beltrano, Ciclano, vamos ficar com esse grupo, vamos contratar esse e seguir já o planejamento. Mas a gente tinha a Copa Nordeste, então tinha um plano emergencial para a gente fazer e a gente fez. Então deu errado, inclusive com o placar hoje, mas agora a gente se preparar, nos organizarmos para a Série B. Mas não há dúvida que o momento que vive, há muita crítica, acaba afetando internamente. Por mais que você tenta dividir, afeta um pouquinho. Mas nós que estamos dentro do trabalho, nós temos que nos preocupar em trabalhar, fazer o melhor pelo Vitória. Né? Independente de quem vier, eu tenho falado isso para os atletas, nós defendemos o Vitória. E o Vitória que a gente tem que se preocupar. Aí, portanto... TV Artilheiro.